Eu quero fazer esse vídeo para falar um pouco sobre o sonho e realidade e o que significa despertar. Falar um pouco sobre o que é um sonho lúcido, que é quando a gente percebe dentro de um sonho que a gente está sonhando, e como essa analogia é um recurso que a gente tem para viver a nossa vida real, porque muitas vezes a gente está preso na nossa realidade. Eu vou usar o termo vida real para descrever. A gente está preso na nossa vida real, eh, como se aquilo que a gente percebe em relação a ela é tudo o que existe da realidade. Então a realidade é maior do que a nossa vida real. E a gente muitas vezes não percebe os detalhes e desperdiça esses detalhes que estão aí para a gente aprender, para a gente expandir a nossa perspectiva sobre a realidade. Então, o sonho é às vezes a gente trata como se fosse uma banalidade, a gente despreza como se fosse só uma fantasia, e é algo muito profundo, né. A gente todas as noites sonha 2 horas, lembrando ou não. A maioria das vezes a gente não lembra, porque o próprio mecanismo do sono, ele f ele tem um neurotransmissor que faz com que a gente se esqueça, né. Eh Isso tem a ver com a parte não sonhada do sono, que deprime esses níveis desse neurotransmissor. Então é difícil a gente lembrar que a gente está sonhando, mas se todas as noites a nossa biologia está fazendo com que a gente sonhe, é porque tem algo importante aí, né. Então, você já teve um sonho lúcido? É como poderia acontecer agora, por exemplo, você acha que está assistindo um vídeo e de repente você percebe que você está sonhando. E por que que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente trata o sonho como se não fosse realidade, porque a gente tem uma visão de realidade que é como muito, mu unidimensional. Por isso que eu resolvi chamar essa experiência, né, que a gente chama de realidade, como colocar esse termo vida real, para destacar de realidade como algo maior. E o que o sonho pode nos ensinar é que a realidade, ela tem muitos níveis. Por quê? Você tá ali vivendo uma experiência que parece real e de repente você percebe que é um sonho, né. Se você já teve a sorte de ter essa experiência, quando isso ocorre, então aqui você está percebendo 2 níveis de realidade. Você está sonhando e você é você. Você sabe que existe também uma outra dimensão dessa vida real. Então, ali você começa a viver aquele sonho de uma maneira diferente. Por exemplo, já aconteceu comigo de que eu estava dentro de um pesadelo e eu percebi que eu estava sonhando. Então eu comecei a transformar aquele pesadelo. Agora imagina isso transportado para essa nossa realidade, a vida real, em que muitas vezes a gente acha que uma coisa é uma coisa, porque a gente só está vendo um nível de realidade. Como que a gente pode descrever a vida real, né? É uma experiência
a nossa percepção, né, da vida real é muito como uma experiência que está se dando de forma material, né, linear em uma realidade tridimensional. E muitas vezes a gente vai achar que isso é realidade e acabou, né. A ciência, ela trata desse modo. Eh, ela utiliza essa dimensão de realidade como a ver como se fosse toda a verdade. E isso faz com que a gente acabe sendo reprimido, porque é como se nossa verdade tivesse que caber nessa caixinha, né. E a nossa realidade, ela também tem outros níveis de realidade, e a nossa consciência, ela tem esse alcance, tem essa captação. Então, imagina que a gente também pode, dentro dessa, experiência, na vida real, assim como a gente se desperta no sonho, a gente também pode se despertar aqui. Então, o que que é o significado de despertar dentro desse contexto que eu estou descrevendo? É, não é uma coisa só, porque muitas vezes a gente trata o despertar como se fosse uma coisa só. Tipo, você tá lá sonhando, daí toca o alarme. Pronto, agora você tem que ir trabalhar. Despertar é isso, saber que você tem que ir trabalhar. E pronto, você colocou tudo como se fosse, só nessa dimensão. E o verdadeiro sentido um sentido mais profundo do despertar é isso que acontece no sonho lúcido. A gente tem a noção de que existem 2 dimensões. A gente está sonhando e a gente sabe que a gente que existe também desperto na vida real. E isso também pode acontecer aqui. A gente está vivendo uma experiência linear tridimensional, mas a gente é uma consciência interdimensional. Como eu sei que para muitas pessoas às vezes, difícil captar isso, ou a gente entende só de uma forma teórica, por isso que eu estou trazendo o exemplo do sonho, porque se você já viveu isso, você consegue compreender o que que é a gente estar, eh, experienciando essa noção de que existe mais do que um nível de realidade. E voltando um pouco aqui a mais a questão do sonho, a questão técnica, porque se a gente diz que o sonho é só acha que é só uma fantasia, mas ele está cumprindo um papel, né, biológico, como eu falei, todas as noites a gente está sonhando 2 horas, né, então para que que o corpo está fazendo isso? Por brincadeira? Para quê? Por fantasia? Não tem sentido. Para que que a nossa biologia evoluiu ao longo da história para produzir, esse mecanismo só pra uma fantasia, né. E aqui eu vou falar a minha percepção sobre isso, mas antes eu vou também descrever, eh, os estágios que tem o sono, porque ele está dividido basicamente em 2 fases. Esse período que a gente sonha, que é um ciclo regular, vamos dizer, se você dorme 8 horas, então você tende a sonhar aí mais ou menos 2 horas, um pouco mais, é o que se chama de sono REM, né. Que esse REM vem do inglês que é Rapid Eye Movement, que é movimentos rápidos dos olhos. Eh, quando acontece isso, o corpo ele se paralisa e os únicos músculos que ficam ativos são aquele dos olhos e o da respiração, né, senão
Agora na outra parte, que é o sono não REM, é é o período onde a nossa mente realmente desconecta. Então ali não tem essa atividade cerebral, diminui, né, a nossa o ritmo cardíaco, eh, ali o ocorre a reparação mais profunda. Então, a minha percepção é de que nesses, vamos dizer, estou colocando como se fosse um número fechado, nessas 6 horas é onde realmente a gente está limpando e se atualizando, né. Ali a gente está em conexão com a realidade, com o universo, no sentido de captar novidades. Só que não existe nenhum tipo de atividade mental. Isso significa que essas novidades elas chegam por uma linguagem que não é humana. Eu não estou falando que é uma linguagem alienígena, nem estou dizendo que seja alguma um anjo, nada disso. É como se fosse um código. E depois, quando a gente vai para essas 2 horas do sono REM, a minha percepção é que a gente vai pegar aquilo que que a gente captou de alguma forma, que a gente processou, e vai começar a trazer isso para nossa realidade. Então, acontece que quando você está sonhando, aquelas coisas loucas que estão acontecendo são normais, você não está questionando aquilo. Agora, quando a gente acorda, a gente olha para o sonho e fala: "Meu Deus, que loucura, o que estava acontecendo ali?", né, não tem sentido. Eh, então, mais uma vez, isso está falando de uma outra dimensão da realidade, porque quando a gente estava vivendo aquela dimensão, aquilo tinha sentido, a gente não estava questionando. Tanto que, na maioria das vezes, a gente está sonhando e a gente não percebe que a gente está sonhando, né. Tipo, outro dia eu tive um sonho que eu estava andando numas mesas e as mesas eram como umas montanhas. Ontem eu tive um sonho que tinha uma onda que ela parecia uma mesa. Eh, então, assim, se eu visse isso, eh, e tivesse com essa, consciência da vigília, eu ia falar: "Nossa, eu tô sonhando". Mas isso passa despercebido, porque naquela dimensão, aquilo tem um sentido. Onde eu tô querendo chegar aqui é que quando a gente tá desperto, quando a gente tá vivendo essa vida real, hã, e a gente tá condicionado a essa caixinha de que a realidade toda é essa expressão material, a gente está conectado com um sentido de memória que é de uma memória coletiva. Então, se a gente capta alguma novidade, né, algo que não existe ainda, a gente vai ser confrontado por essa memória do que já existe. Então, é tudo que é novidade na nossa realidade, tudo que é um potencial de transformação, está sendo bloqueado por a memória do que já existe. E isso acontece inclusive quando, por exemplo, a gente está vivendo um conflito, né, e esse conflito ele está se repetindo. Essa repetição do conflito é com base em algo que já está programado, ou seja, que já faz parte de uma memória. E a gente não consegue esquecer essa memória que que cria uma impressão de que, uma percepção de realidade. Então, inclusive, a própria noção de que a realidade é tridimensional e é só essa expressão material, ela também faz parte dessa programação e dessa memória. Então, quando a gente está em vigília, às vezes é um termo melhor, né, do que vida real, eh, a gente está compartilhando uma memória coletiva.
né, eh, que cada um vai perceber de uma forma diferente, né, mas, essa memória coletiva ela tá ativa. Quando a gente está dormindo naquele sono profundo que não tem sonho, não tem memória nenhuma. Então, aí a gente está conectado com novidades da nossa realidade. Ali também não tem conflito nenhum, porque não tem memória. Quando a gente vai para o sono, eh, a gente pode ver que no sono tem muitas coisas que a gente reconhece, que elas vêm de uma memória, mas tem muitas coisas que não. Por exemplo, eu nunca vi uma onda em forma de uma mesa, né. Eh, mas isso, vamos dizer, dessa forma que eu tô falando, é uma coisa que não serve pra nada pra gente, então parece só uma fantasia. Mas tem muitas coisas que estão dentro dos sonhos que são essas novidades que estão tentando desbloquear a gente. Então, no sono a gente tem uma como se fosse uma convivência, eh, muito, harmônica de coisas que são memórias e coisas que não são memórias, que são novas. E nesse momento a gente não tem nenhum conflito com aquilo que é novo, nem com a memória, né. Embora a gente pode perceber, eh, uma fricção, um conflito, porque de alguma forma isso tá tocando no que seria uma memória para esse estado de vigília. Eh, então, onde onde que eu quero chegar? Eh, que, hã, o sono, o sonho, é como se fosse uma tradução entre esses mundos. Então, ele tá tentando desbloquear a gente, né, porque ali a gente tem um acesso a um outro tipo de mente que não tá, eh, preso a essa memória. Então, é como se a gente estivesse reconfigurando a gente e, eh, também isso tá indo para o nosso corpo, né. É como se o nosso corpo ele tivesse porque o nosso corpo, como eu falei, ele tá desligado ali, justamente também para ele não atuar durante o imagina que você tá correndo e você começa a se mexer, então ele tá desligado, vamos dizer, para que o corpo não atue, o sonho, mas na minha percepção também, porque é como se o corpo ele tivesse aprendendo essas coisas novas. A nossa mente vai esquecer, na maioria das vezes. Só que é como se o nosso corpo já tivesse tomado essa informação. E agora é como se a gente estivesse esperando uma situação da nossa no estado de vigília, na vida real, em que geralmente você agiria de certa forma, porque aquilo já estava programado na sua memória, mas você percebe algo novo. E é um detalhe. A gente volta para a questão do detalhe, porque quando a gente tem a capacidade de se transformar, quando a gente tem a capacidade de fazer algo diferente, é porque toda vez a gente faz a mesma coisa, só que aquele momento, aquele dia, a gente viu algo novo. Então, eh, aí a gente vai conscientemente, nesse nível de realidade material, ter um insight, né. Mas esse insight ele já tinha sido visto em outro nível. E essa mesma coisa do detalhe, ela também ocorre quando a gente está sonhando, porque, às vezes, para a gente perceber que o
o sonho é um sonho, e a gente não está vivendo um estado de vigília, vai ser por algum detalhe. Existem indícios do sonho que vão fazer você despertar, né. E quando você despertar, você vai atuar dentro do sonho de uma forma diferente. E, eh, é meio como se a gente tivesse também aí treinando para olhar para os detalhes e, eh, e e tomar essa consciência. Isso também pode acontecer na nossa no estado de vigília, né. Eh, de você poder perceber que aquela explicação que você já tinha para a realidade não faz sentido, né, e despertar. Então, eh, a ideia que eu quero transmitir é essa, de que essa revelação que a gente tem dentro do sonho, de perceber que existe um outro nível e isso permite com que o sonho ele ele se amplie, né, porque, talvez em outro vídeo eu possa falar mais sobre o sonho, porque tem muitas coisas interessantes aí, muitas coisas que tá falando sobre como a nossa mente funciona, para a gente perceber, padrões e tudo. Eh, por exemplo, uma coisa muito comum que tem quando a gente tem um sonho lúcido, é de que a gente quer controlar o sonho, né. Agora que eu percebi que é um sonho, então eu vou voar, ou vou fazer, né. Então, mas tem um outro nível também que é interessante, é que ao invés de você tentar controlar o sonho, você meio que se abre para ver o que que ele quer dizer para você. E esse é um problema que a gente tem na nossa vida real, no estado de vigília, é porque com o sonho a gente vai percebendo isso, que a gente também quer controlar a nossa essa realidade, a nossa vida. E quando a gente está fazendo isso, a gente não está se abrindo para que, eh, alguma coisa que às vezes está incomodando a gente, na verdade, ela é tipo uma mensagem, né. Então, se a gente quer controlar isso, a gente vai calar essa mensagem e a gente daí vai cair naquela mesma explicação que a gente já tinha, porque a gente quer viver a nossa memória do que a gente já sabia. E essa coisa que está acontecendo, que está perturbando a nossa realidade, ela é o que vai permitir a gente perceber um detalhe diferente e transformar a nossa percepção de realidade. Eh, e e o sonho é como se fosse um treinamento para isso, né, porque às vezes a gente tem medo, eh, de perceber as coisas de uma forma diferente na nossa realidade, e por causa desse medo, a gente fica preso à mesma explicação e a gente fica preso a um conflito. Porque a gente tem medo de variar a nossa interpretação sobre isso. A gente, no fundo, eh, nosso medo faz a gente querer controlar isso. Então, o o sonho, ele tá ensinando a gente como que a gente pode soltar esse controle, né, porque quando a gente tá vivendo esse estado, fluido de que tem um monte de coisas acontecendo ali, e que a gente não sabe o que é aquilo tudo, e a gente não tá, se preocupando tanto, né. Eh, então, só para terminar, eh, acho que outro detalhe que é importante também, né, de como que, essa questão que às vezes a gente despreza os sonhos, eh, eu acho que no futuro a gente vai se debruçar sobre eles e estudar muito mais para ter essa compreensão da consciência,
E vejam que não é à toa que a psicologia, quando ela surge como ela parte da interpretação dos sonhos, né. A psicologia como uma ciência formal. E a psicologia talvez seja o ramo, da ciência que eu critiquei por ser muito material, é talvez o ramo da ciência que esteja mais próximo do humano, né, que estuda os nossos conflitos, as nossas dificuldades, e tudo isso se origina do estudo dos sonhos. Então, isso é um outro indício, né, parece um detalhe, né, mas é um outro indício de que tem muito aí, nos sonhos para gente aprender.